Olá a todos, meu nome é Melissa Querido Batista, sou graduanda em tradutora e intérprete e estou trabalhando neste projeto de pesquisa intitulado O Novo Testamento como Hipertexto, a Transvaloração Neotestamentária de Homero e da Paideia Grega, com o professor Milton Torres. Esse artigo tem como objetivo comparar elementos entre o Evangelho de Marcos e a Odisseia de Homero que apontam para uma mímese por parte do primeiro evangelista. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a importância desse estudo para a educação, levando em conta o evento proposto. Bom, qualquer profissional, independente da área de atuação, precisa ter o máximo de conhecimento possível de seu ofício. O ensino da literatura bíblica não é diferente. Analisar sinais de influência homérica no Evangelho de Marcos contribui para um conhecimento mais amplo, não apenas para teólogos e professores da área, mas também para a literatura geral, já que nenhuma obra é criada sem a influência de outras. A metodologia utilizada é a literatura comparada, ou crítica comparativa, em que se contrasta textos diferentes com a intenção de achar pontos semelhantes entre os dois. Este estudo usa como base comentários prévios da crítica literária, em especial o livro The Homeric Epics and the Gospel of Mark, escrito por Dennis R. MacDonald no ano 2000. MacDonald enumera 6 critérios de avaliação para definir com maior probabilidade se houve ou não a influência de Homero no primeiro evangelho. Esses critérios são: primeiro, acessibilidade, que diz respeito à probabilidade de o autor do hipertexto ter tido acesso ao hipotexto. Como os escritos de Homero eram o fundamento da educação grega e Marcos foi, provavelmente, educado, tendo inclusive um nome grego, é plausível dizer que ele teve acesso a Homero. O segundo critério é a analogia, e tem a ver com a quantidade de outros autores que copiavam o hipotexto na época do hipertexto. A Odisseia inspirou inúmeros autores posteriores. Alguns dos mais conhecidos são Virgílio, com a Eneida, e Platão, com a República. Os 2 primeiros critérios têm o contexto ambiental da época como foco. Os próximos 4 se baseiam na comparação direta dos 2 textos e, portanto, serão exemplificados mais tarde. O terceiro critério é a densidade, ou seja, o volume de relação entre os 2 textos. Ela é definida por semelhanças significativas no hipertexto encontrados no hipotexto. É uma questão de qualidade e não quantidade, como MacDonald menciona. Os paralelos entre 2 textos podem ser numerosos, mas triviais, como ele disse, eles foram, ela respondeu. Nem mesmo uma legião de tais paralelos demonstraria imitação. Por outro lado, apenas 2 ou 3 semelhanças de peso podem ser suficientes. O quarto critério é a ordem. Esse critério se preocupa com a cronologia dos acontecimentos apresentados nos textos. Quanto mais a ordem de fato se assimila, melhor. O quinto critério é a distintividade. O ponto central dele é encontrar características quase únicas ou raras no hipotexto que são refletidas no hipertexto. Pode ser algo como o uso de uma palavra ou expressão distinta ou uma mudança de cenário repentina e inesperada. O sexto e último critério é a interpretabilidade. Aqui, o interesse é achar sinais de transvaloração ou emulação. É a capacidade do proposto hipotexto de fazer sentido do hipertexto, como diz MacDonald. Agora vamos analisar um caso para exemplificar os critérios de MacDonald. Ele se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Essa é a chamada parábola dos lavradores maus, que por sua vez já faz uma comparação com a própria história de Jesus. A parábola conta sobre um homem que planta uma vinha, sai de viagem e deixa seu terreno sob a responsabilidade de alguns lavradores. Mas os lavradores passam a abusar das terras desse homem, e quando ele envia um servo para fazer uma coleta dos lavradores pela vinha, os lavradores espancam o servo e o mandam embora. O homem eventualmente envia seu filho até os lavradores, depois de enviar outros servos, e o filho acaba sendo assassinado por eles. A parábola termina com a promessa de que o dono da vinha vai voltar e matar os lavradores. Vejamos agora o caso da Odisseia. Ulisses, assim como o homem da parábola, tem uma terra, Ítaca.
Ele vai para a guerra de Troia e por isso fica ausente de sua casa. Ulisses deixa suas terras sob os cuidados de seus servos, mas com o passar do tempo, alguns pretendentes aparecem e começam a abusar da hospitalidade de Ítaca, porque querem se casar com a esposa de Ulisses e reclamar seu território. Esses pretendentes também maltratam os servos de Ulisses que ainda são fiéis a seu mestre, e assim como na parábola, procuram matar o filho de Ulisses, embora, nesse caso, tenham fracassado. Por fim, Ulisses volta a Ítaca e mata os pretendentes, tomando de volta o que era seu. Ao colocar esses contos sob o contexto dos últimos 4 critérios de MacDonald, encontra-se densidade, primeiramente, pois vemos a ausência do dono de uma terra, o abuso de um grupo de homens que não tinham qualquer direito sobre as terras, um plano para assassinar o filho do dono das terras e a menção da volta do dono, que por sua vez mataria os invasores, nas 2 histórias. Também a ordem, pois os acontecimentos que acabo de citar ocorrem na mesma ordem em ambos os casos. Distintividade, como a ideia de um dos invasores de matar o filho do dono e dividir a herança entre eles. Essa ideia não faz muito sentido, já que em nenhum dos 2 casos os invasores tinham direito à herança do dono, ainda que seu filho morresse. E interpretabilidade, porque enquanto na Odisseia os pretendentes planejam, mas falham em matar Telêmaco, o filho de Ulisses, na parábola, e consequentemente na história de Jesus, o plano é bem sucedido e o filho realmente morre. Isso coloca o sofrimento e o desejo de justiça por parte do dono da vinha, digamos, um pouco acima dos de Ulisses, porque o dono da vinha perdeu o seu filho, enquanto Ulisses não. Esse é só um de inúmeros exemplos encontrados. Alguns apresentam sinais claros de transvaloração e outros são mais interpretativos. Bom, com isso termino minha fala. Agradeço a todos pelo seu tempo e por essa oportunidade.